Queridos, glória a Deus. Então vamos pegar nossas Bíblias aí, e também o nosso livro, o livro Nascidamente, e vamos seguindo adiante, né? Livro Nascidamente, página de número 182. Estamos falando sobre o reino milenar, e no atual momento estamos falando, como diz a Escritura, que Cristo há de reinar sobre as nações com cetro de ferro, e assim como os santos vencedores também hão de reinar sobre nações com cetro de ferro. Isso nos leva a compreender que, conforme está em Apocalipse capítulo 3, capítulo 2, o reino milenar será não somente a última das dispensações para o cumprimento e o desfecho de toda a economia de Deus, mas sobretudo também o reino milenar fala de galardão, fala de recompensa, tanto para Jesus quanto para a igreja. Ou seja, vamos ler na Escritura que nos dará maior entendimento, Capítulo 2 do livro do Apocalipse nos fala desse tempo. Capítulo 2 do Apocalipse, versículos 26, 27 e 28. Quando, falando à igreja de Tiatira, o Senhor faz a seguinte promessa: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então veja que aqui há uma promessa que é feita a todo aquele que for um vencedor, e ser um vencedor aqui nesse contexto significa aquele que guarda até o fim as obras de Cristo. Ou seja, as obras de Cristo quer dizer tudo aquilo que ele, enquanto homem, viveu e realizou no cumprimento da vontade de Deus. As obras, aquilo que ele expressou, que ele viveu, que ele praticou enquanto homem sobre a terra. E diz que então o Senhor dará autoridade a esses vencedores sobre as nações. Então, o reino milenar será um tempo, então, em que as nações que serão escolhidas pelo Senhor, por ocasião do juízo do trono de glória, elas habitarão sobre a terra, e os vencedores vão receber autoridade sobre essas nações, eles vão reinar sobre essas nações. Mas quais são os cristãos ou os santos que irão reinar sobre as nações? É aquele que vencer. Então o milênio será uma era de galardão. E aí surge uma pergunta, e se o cristão, aquele que é um servo de Deus, não for um vencedor? Se ele não vencer, ora, ele não vai receber autoridade sobre as nações. Ou seja, se o reino milenar, no que diz respeito às nações, é um galardão ao vencedor, então vamos falar de modo, usar a palavra, o crente não vencedor, ele não estará no milênio, ele estará fora ele estará fora desse governo sobre as nações. E alguém pode perguntar, e o que seria um crente não vencedor? E aqui é um ponto muito importante nós falarmos, porque infelizmente a cristandade, de uma maneira geral, quando fala acerca dos crentes, só consegue colocá-los em duas categorias: ou é um crente que será salvo, que foi salvo, como dizem, porque perseverou até o fim. Perseverar, eles entendem no sentido de manter essa rotina de vida religiosa, de não fazer algumas coisas e de realizar outras. Aquele que se mantém dentro do padrão institucional exigido pela igreja, e o crente que
está perdido, seja o crente desviado. Então ele só consegue ver o crente sendo salvo ou sendo perdido. Entretanto, a Escritura coloca o crente como sendo salvo. Se é um crente verdadeiro, se é um crente genuíno que recebeu a Cristo de fato, então ele não pode perder a sua salvação. A salvação não é algo que Jesus fica barganhando. Eu te dou salvação, amanhã eu tiro salvação, como se fosse o direito à entrada em algum lugar. Como temos dito, a salvação é um acontecimento, é o operar de Cristo dentro do coração do homem. Salvação é a obra que ele realiza, a obra de justificação, a obra de santificação, a obra de transformação, a obra de conformação. O homem sendo conformado à imagem do Filho de Deus. Agora acontece quando a pessoa crê em Jesus Cristo, de fato e de verdade, não é porque ele creu de fato que está tudo resolvido. Esse crente tem uma longa caminhada no que diz respeito ao desenvolvimento da sua salvação. A salvação é algo que tem um começo e que precisa agora acontecer, tem que se desenvolver. Uma salvação que tem que ser completada. Ou seja, a salvação constitui um longo processo de experiência de libertação, de experiência de cura. E acontece que os crentes, não raras vezes, eles são negligentes, ou eles optam por uma vida de negligência, ou eles vão empurrando a vida cristã como dá, e esquecem ou negligenciam a sua responsabilidade de desenvolvimento da salvação. Logo, esse cristão, por ocasião da vinda do Senhor, ele não terá completado a sua salvação. Em outras palavras, ele tem pendências, ele tem questões a serem resolvidas. E então, enquanto os crentes vencedores entrarão para o reino e receberão autoridade sobre as nações como uma forma de galardão, de recompensa, os crentes não vencedores estarão fora dessa administração divina, desse reino divino, sendo tratados pelo Senhor. Ou seja, enquanto uns estão reinando, outros estarão desenvolvendo a salvação que não desenvolveram no tempo de hoje. Não é? Ou seja, você tem aí a possibilidade de desenvolver a salvação hoje ou no milênio. E o pior é que não tem alternativa, né? Porque se você é um crente em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo, não tem nem como descrer. Porque se é obra do Espírito Santo, a própria fé como dom de Deus instaurado no seu coração, o Espírito Santo te iluminou, te clarificou a consciência, né? Então agora, ou você desenvolve hoje a salvação, resolvendo o que tem que resolver, ou você, como a própria Bíblia vai ensinar, né? Você ganha a sua vida hoje, dando a ela todos os prazeres, né, opostos ao Evangelho que sua carne deseja, e então você perderá essa vida, esse desfrute, o gozo do Senhor durante o milênio. Então, os santos vencedores, eles receberão por galardão essa entrada no milênio e receberão autoridade sobre as nações para governar. Agora, há de se levar em conta um detalhe muito importante, é que quando fala que o reino é um galardão, nós devemos tomar um cuidado para não imaginar uma relação mercantil. Então eu tenho que fazer uma série de coisas para então, quando Jesus voltar, eu ganhar como prêmio, como recompensa, que é isso que me parece que a palavra galardão significa, uma recompensa no reino milenar. Se você assim fizer, você fatalmente não ganhará absolutamente nada. Por quê? Porque o que te move é exatamente essa ideia de troca. Então não é algo proveniente de um coração que foi transformado. Quando fala que receberá o galardão, é mais ou menos o princípio da semeadura, né? O princípio da semeadura é um princípio orgânico. Se você planta uma semente, e essa semente, por natureza,
que tem uma vida lá dentro, um germe. Ele só pode produzir o fruto que está em consonância com a vida da semente. Então, o galardão do reino milenar será o resultado de uma vida em Deus, daqueles que realizam as obras feitas em Deus. Então, não basta que se realize obras, é necessário que essas obras sejam fruto da abnegação, do amor, do Espírito em nós. E isso está claro também nos evangelhos, quando o próprio Jesus, ele falando sobre obras, ele fala, por exemplo, sobre a esmola, né? Quando vocês derem esmola, não é uma obra, não é uma ação, inclusive uma ação de Cristo, de socorrer o necessitado. Ele diz: não façam conforme fazem os fariseus, porque eles, nesse sentido, já receberam a sua recompensa. Ou seja, o fruto dessa ação deles é o que eles buscavam ao realizar essa ação. Eles davam esmola para serem vistos dos homens. Então, quando os homens os viam e elogiavam, esse é o seu fruto, esse é o seu galardão. Se era isso que você buscava, você colhe exatamente aquilo que você plantou. É porque não viveu as obras de Cristo, porque o requisito é aquele que guardar até o fim as minhas obras. E as obras de Cristo são as obras do amor, da abnegação, do altruísmo, não é? Tudo aquilo que ele praticou e ensinou no Evangelho. Então essas nações entram para o reino, para se tornar as nações do reino, que serão aperfeiçoadas, elas não reinarão, elas serão reinadas, né? Os santos vencedores reinarão sobre as nações, e os crentes não vencedores ficarão fora do reino, sendo tratados para que possam se reunir aos santos vencedores no final do milênio, para compor a nova Jerusalém. Tá certo? Bem, de todo modo, essa é a grande questão. Então, continua no texto bíblico, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, veja que o vencedor, ele recebe por galardão autoridade sobre as nações e o reinar sobre essas nações com cetro de ferro. No versículo seguinte, o 28, Jesus fala: assim como também eu recebi do meu Pai. Ou seja, o próprio Jesus também recebeu do Pai. Eu dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E a estrela da manhã é exatamente essa posição de rei e sacerdote em relação à humanidade. Então, o reino milenar tem esse aspecto de galardão. Os santos vencedores reinarão com cetro de ferro sobre as nações. Então, falando dessa entrada dos cristãos vencedores no reino e de reinar com cetro de ferro, nós estamos aqui no livro, na página 182, falando sobre o significado desse cetro. Porque quando diz que reinarão com cetro de ferro, qual é a imagem que vem à nossa mente? É lógico que está se tratando aqui de um símbolo, de uma metáfora, né? Daí a ideia de que o cetro de ferro, inclusive com a imagem como quem despedaça vasos de barro, ou seja, como quem reduz, não é? Parece que a imagem que se cria imediatamente é pelo uso da força, da coerção, pelo uso da violência, de uma lei rigorosa. Ora, mas o próprio Deus sabe que esse caminho não é o caminho da transformação do homem, porque já foi dada lá atrás em Moisés a lei. A lei era, nesse sentido, um cetro de ferro. Um cetro de ferro de quê? De ameaça e de morte. E não funcionou, nem para as nações e muito menos para o povo de Israel. O próprio povo de Israel não guardou a lei, mesmo diante de tantas ameaças e imprecações que a lei trazia sobre eles. Para você ter uma ideia, basta que você leia Deuteronômio capítulo 27 e 28 para você ver ali as bênçãos e sobretudo as maldições provenientes da transgressão da lei. Então esse cetro de ferro, ele tem que ter um outro sentido,
um outro significado. Senão seria, vamos pensar, Deus estaria repetindo algo que ele já fizera antes e que ele sabe que não deu certo. E é lógico que quando Deus deu a lei, ele já sabia que não daria certo. Ele não deu a lei para dar certo, no sentido de achando que o homem haveria de cumprir a lei e tudo se resolveria. Deus, quando deu a lei ao povo de Israel, ele deu não para que a lei fosse cumprida, e também não deu para ela ser transgredida. Deus deu a lei sabendo que o povo haveria de transgredir, não daria conta do cumprimento da lei, e a lei recairia sobre eles como maldição e como condenação, porque aí eles teriam agora o sentimento e a certeza de que eles careciam de salvação. Então Deus dá a lei para gerar no coração do homem a necessidade de um Salvador. Se vocês lerem Romanos capítulo 7, todo o capítulo, até o versículo 25, isso nos fica claro, quando Paulo ele fala sobre o bem que o homem quer realizar, que não consegue, que ele se depara com a lei que é boa, que é justa, que é santa, que é espiritual, que ele procura realizar a lei, cumprir a lei, só que ele não consegue, porque a lei recai sobre ele como culpa, como pecado, como transgressão, como condenação. Como é que ele conclui o capítulo 7? Com um brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quando o homem, debaixo do jugo da lei e da condenação da lei, ele reconhece que não pode, e ele clama por alguém que o possa salvar, a lei ali cumpriu cabalmente o seu papel. Então, nesse caso do cetro de ferro, certamente ele deve significar uma outra coisa. Então vamos ler aqui no livro, para elucidar o significado do cetro. Página 182, aí no segundo parágrafo dessa página, quando diz assim: o poder soberano de Cristo, representado pelo cetro de ferro, é capaz de sujeitar todas as suas criaturas ao seu domínio. Não, todavia, com ameaça de morte, como pensam alguns, mas pelo poder espiritual da verdade, que é suficiente para destruir as fortalezas do engano erigidas na alma humana, tão facilmente como quem despedaça potes de barro. Ou seja, a única maneira de o homem ele se render a Deus é tendo a revelação da verdade. Jesus já tinha dito isso, não é? Quando ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa que a nossa não rendição a toda a vontade de Cristo, né? A nossa não rendição significa que há muito de engano ainda dentro de nós. Ou seja, enquanto o engano não é plenamente vencido, nós não nos rendemos à verdade. Não há libertação. Ou seja, a mentira, a ilusão que engana o homem e o faz então não realizar a vontade de Deus, ou melhor, o faz realizar a vontade da carne. Mas é interessante que quando a gente fala da questão do engano que escraviza o homem na mentira, o privando da libertação, a gente pensa que é um engano. Eu disse aqui na semana retrasada, salvo engano, até uma pessoa havia me feito essa pergunta, pensa que é um engano como alguém que erra por não saber. Então imagine que você está indo numa direção, fazendo uma viagem, você não conhece a estrada, você não conhece a região, você não conhece o lugar, você não conhece o mapa, você sabe que você está indo para uma cidade tal, e você depende de pedir uma informação, se deve pegar a estrada que vai para a esquerda ou para a direita. Você pede uma informação, como você não sabe, alguém sabendo que é para a direita, fala: não, você pega essa estrada para a esquerda e você chegará lá. Então você, enganado absolutamente, pega a estrada errada. Então você tem um engano absoluto aqui. Você erra por não saber. Já o engano do pecado, nem com Adão foi esse tipo de engano.
Adão não errou por não saber. Ele errou sabendo. O tipo de engano e de ilusão é uma ilusão que, sabendo, te ilude. Por exemplo, Deus já havia dito para Adão que se ele comesse do fruto, ele morreria. Ele já sabia. Se Deus disse para ele de antemão: olha, comendo da árvore do conhecimento, vivendo por meio do conhecimento, certamente morrerás. Então ele sabia o caminho, ou não sabia? Agora a serpente fala: não é por aí, Deus está mentindo. Então Adão agora, ele, iludido com a voz da serpente, ele prefere acreditar numa outra possibilidade e ele morre. Então o pecado é assim: nós sabemos, porque Deus já nos disse o que é o erro, o que é errar o alvo, mas nós, iludidos talvez pelo tempo, iludidos pela juventude, iludidos pelos prazeres transitórios, iludindo, achando que no final vai dar tempo de a gente se arrepender e entrar, aquele tipo de ilusão, de Esaú, que sabia como é que era o princípio da primogenitura. Ele pensou: não, eu vendo agora, mas depois eu consigo reverter lá na frente essa questão. E quando chegou a hora que ele tentou reverter o erro dele, ele não encontrava lugar de arrependimento, não tinha como voltar, ele tinha que arcar com toda a consequência do seu erro. Então, essa ilusão que opera na mente do homem e na mente dos crentes de modo geral, essa ilusão é a ilusão que nos priva de uma plena libertação. Então é a verdade quando resplandece na mente e no coração do homem, e o homem conhece, portanto, a verdade, não por um conhecimento intelectual, mas pelo conhecimento intuitivo, pelo conhecimento do espírito humano. É nesse momento que o homem, ele se liberta completamente da força do pecado, e ele encontra libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então somente a verdade pode efetivamente libertar o homem e torná-lo livre para realizar a vontade de Deus. Então é isso que está aqui, quando nós falamos, o poder soberano de Cristo, representado pelo cetro de ferro, é capaz de sujeitar todas as criaturas a seu domínio, não todavia com ameaça de morte, como pensam alguns, mas pelo poder espiritual da verdade, que é suficiente para destruir todas as fortalezas do engano erigidas na alma humana, tão facilmente como quem despedaça potes de barro. Porque as armas do reino de Cristo não são carnais, mas poderosas em Deus para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tal qual martelo que despedaça a pedra, assim é a palavra de Deus que quebra a dura cerviz, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então eu creio que aqui nós temos uma chave de oração. Qual é a chave de oração? Eu falo: Senhor, que a tua palavra em mim, ela possa desfazer todos os sofismas, os enganos da carne, porque a carne procura nos enganar, a carne procura nos iludir. Como Paulo vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Então é uma chave de oração, porque você, sabendo disso, você não tem que orar para ser uma pessoa boa. Senhor, que eu seja uma pessoa boa. Senhor, que eu possa agir desta maneira. Ora, você pede isso a Deus como se porventura Ele não quisesse que você fosse uma pessoa boa. Você fica pedindo para Ele para que você seja. Não, o problema que nos impede de realizar a vontade de Deus é exatamente os sofismas da carne, no entendimento, no coração. E você então tem que, primeiramente, se expor à luz da verdade. Quando nós nos expomos à luz da verdade, ouvindo, lendo,
tendo comunhão, refletindo sobre o Evangelho, esse Evangelho age em nós como a luz. Ele vai nos iluminando, nos mostrando a vida de Cristo, nos mostrando a nossa vida. E agora, vendo, você tem que pedir que essa palavra agora possa agir em você como um antídoto que possa neutralizar essa ilusão, esse engano. Então você pode orar: Senhor, que eu venha me desenganar completamente com o pecado, que eu venha me desiludir completamente. Sabe quando você insiste numa coisa, vai insistindo, até que uma hora você se desilude totalmente, e você agora não quer nem saber mais que está totalmente desiludido? Tem que pedir a Deus: Senhor, que a tua palavra possa agir em mim, destruindo ou anulando todo o sofisma. Interessante, quando fala anulando o sofisma, não diz desfazendo, né? Porque parece que o sofisma, enquanto uma meia verdade, meia mentira, tem que ser desfeita, né? A mentira tem que ser desfeita. Mas ele fala anulando. Por quê? Porque fala sobre um poder que o sofisma tem de iludir a alma. É o poder de sedução da mentira. Ou seja, a mentira nos seduz de tal maneira que nós, sabendo que não é, cedemos a ela. É uma espécie de fascinação, né? Uma espécie de domínio que controla a nossa vontade. Você sabe que não é, você sabe que não vai dar certo, mas você, totalmente seduzido por esse domínio das trevas, da ilusão, você acaba cedendo ao pecado. Então, a palavra de Deus, ela anula, né, no caso aqui, anulando todo o sofisma, destruindo toda fortaleza que resiste à vontade de Deus e, sobretudo, como diz, conduzindo ou levando cativo, levando escravo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Essa porção do livro é uma paráfrase, né, do texto de Paulo, quando falando sobre as armas de Deus, da nossa luta espiritual, ele vai dizer que as armas de Deus, elas não são carnais, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, quando diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são armas do homem, não são armas da força, não são armas de ameaça, mas são armas poderosas em Deus, que destrói fortalezas dentro do homem, que anula sofismas e que anula toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e que leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então assim será durante o milênio. Essa luz da verdade, da palavra de Deus, iluminando as consciências, vai anular os sofismas, vai anular as mentiras que Satanás, por todos esses séculos, tem pulverizado, tem disseminado nas mentes e nos corações dos homens. Por isso eles estarão aptos nesse período a se render à verdade, a seguir a verdade. Continuando na página 183, nós lemos: a cega e materialista hermenêutica histórico-gramatical só consegue ver na figura do cetro de ferro um instrumento despótico de coercitividade, um instrumento de um rei autoritário que quer obrigar por meio da força e da ameaça os seus súditos da obediência. Então, quando a hermenêutica histórico-gramatical, que é o modo tradicional de leitura e interpretação da Bíblia da maioria da cristandade, ler o texto do Apocalipse que fala do cetro de ferro, eles só conseguem ver nessa figura do cetro um instrumento despótico,
de coercitividade próprio dos perversos reinos deste mundo. E não poderia ser diferente, uma vez que o seu olhar histórico, no caso da hermenêutica histórico-gramatical, tem por paradigma a narrativa dos povos, e o seu caminho gramatical tem por fundamento a letra morta, desprovida do espírito de revelação contido nas Escrituras. Por esse motivo, esse método interpretativo, histórico-gramatical, ele não consegue perceber que as leis e o governo do reino de Deus em nada se assemelha às leis e aos governos dos reinos deste mundo, uma vez que estes e aquele se assentam em alicerces distintos. Ou seja, o reino de Deus se assenta num tipo de alicerce, de fundamento, ao passo que os reinos deste mundo se fundamentam em outro tipo de alicerce. Enquanto os homens, eles fazem leis, como, por exemplo, de prisão, a própria prisão comum, conforme nós conhecemos no Brasil, que não resolve absolutamente nada, não é? Ou a prisão perpétua, ou a pena de morte, ou em alguns outros países que ameaçam com torturas, não é? Com o amputamento de membros do corpo, ou com surra de chicote em praça pública, ou enforcamento, ou qualquer tipo de lei que procure colocar um medo no homem para ver se ele se conserta. E não é assim que as igrejas evangélicas, infelizmente, acabam por fazer, ameaçando que você vai perder a salvação, ameaçando, né, que Satanás vai encontrar uma brecha na sua vida e vai entrar e vai destruir suas finanças, vai destruir seu casamento, né, ameaçando com gafanhotos, ameaçando com maldição, ameaçando de expulsar o fiel da sua igreja. Ou seja, esse procedimento coercitivo, tirânico, ele não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus é regido por outras leis, né? Deus não vai usar de coercitividade, de medo e de ameaça para tentar corrigir alguém, porque Deus sabe que isso não funciona. Talvez por isso, ou talvez seja esta a razão, porque muitos falam: mas se você pregar só o reino de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus, as pessoas vão se desviar, você vai perder a autoridade, os membros ficarão negligentes e não dá certo, não funciona. Por isso que eles querem manter os crentes sob a rédea, sob o regime. E eles têm razão, não totalmente, né? Mas muitos crentes, quando descobrem que a lei do reino de Deus é de outra natureza, eles afrouxam. Eles começam a viver uma vida totalmente negligente, uma vida descomprometida com o próprio reino de Deus, e não sabe que o reino de Deus, nas suas leis, existe rigor, mas não é um rigor de ameaça, é o rigor da lei da semeadura. Ou seja, se você semeia, você colherá exatamente o fruto da semente que você plantou. Não é um Deus ameaçando. Por exemplo, você tem uma terra, você vai plantar semente, então você escolhe a melhor semente para você poder plantar, a depender daquilo que você quer colher. Mas você não pode esperar que você não vai plantar nada e vai colher alguma coisa. Quando no final todo mundo estiver colhendo lá a sua safra, né, e você sem nada para colher, colhendo a fome, colhendo, né, a escassez, você fala: mas Deus é ruim comigo, olha como Deus abençoa todas as pessoas, colhendo aí trigo, colhendo milho, colhendo arroz e tanta coisa, e eu aqui, Deus é injusto. Não, é porque você plantou a semente do nada, a semente da preguiça, a semente da negligência. Então essa lei é uma lei infalível, não tem como falhar essa lei.
Só que, como Paulo nos adverte no livro dos Gálatas, nós costumamos nos enganar, achando que não semeando para o bem, nós colheremos o bem. E achamos que plantando nós para a carne, nós vamos colher incorrupção. E não vamos. Ele fala, não vos enganeis. Né? Então, seguindo adiante, quando diz na página 183, por esse motivo, esse método interpretativo tradicional não consegue perceber que as leis e o governo do reino de Deus em nada se assemelha às leis e aos governos dos reinos deste mundo, uma vez que estes, tratando-se dos reinos deste mundo, e aquele, falando do reino de Deus, se assentam em alicerces distintos. Todos os impérios humanos são fundados, sem exceção, na base da força, da injustiça e do derramamento de sangue, quando o mais fraco é despedaçado pelo cetro da opressão do mais forte. Se vocês lerem um pouco de antropologia, e tem um autor chamado René Girard, é um antropólogo extraordinário, e ele tem um livro inclusive chamado Eu Via Satanás Caindo do Céu como um Relâmpago. E esse autor, ele fala no âmbito da antropologia sobre os mitos fundadores de todas as civilizações antigas. Então ele começa lá de trás falando que todas as civilizações humanas, todas as nações fundadas pelos homens, elas se fundam na base do sacrifício. Esse sacrifício quer dizer, na base do sacrifício do bode expiatório, né? na base da violência. Ele diz que não há nação sobre a terra que não tenha sido fundada na base da opressão. Então, por exemplo, nós vivemos hoje no Brasil, uma nação, né? Como foi que essa nação se instaurou? Qual foi o modus operandi? Né? Alguém dizendo que estava descobrindo novas terras, encontra essa terra em que nós hoje estamos, que havia aqui os povos daqui, nativos. E aí quem já estudou um pouquinho de história, sabe como foi que eles fizeram para tomar essa terra dos seus verdadeiros donos, daqueles que eram daqui, nativos dessa terra. Toda forma de opressão começou com algumas mentiras, né? Alguns enganos, algumas malandragens, como os povos originários do Brasil não conheciam a cachaça e não conheciam o espelho. Esses foram os dois primeiros produtos de troca, né? Trocava mulheres nativas do Brasil por espelhos, por pinga, e imagina os índios tudo bebendo e ficando zoado e olhando no espelho, né? Pelado, feliz da vida, achava aquilo fantástico. E aí, com essa sensação de novidade, podia levar papagaio, podia levar ouro, podia levar pau-brasil, podia levar tudo. Começou saqueando a terra e depois foi invadindo, se apropriando e matando os índios que se opunham, né, a essa cruzada, entre aspas, né, de modo então que hoje nós sabemos da história, como aconteceu. Ou seja, são nações que se fundam na base de violência. Todos esses países aqui das Américas todas, né? Desde a América mesmo, chamada de Estados Unidos, América Central, América do Sul, que eram as terras desconhecidas do outro lado do mundo, que foram descobertas, por exemplo, todas tinham aqui os seus habitantes naturais e todos foram sacrificados. O dia de ações de graças que se comemora nos Estados Unidos
É um dia bonito, é o dia de ações de graças. Poxa, tem um dia melhor do que esse? Depois pesquisem sobre o dia de ações de graças. Qual é a verdadeira origem desse dia? Houve um grande massacre de povos originários daquela região e uma grande colheita, né? E aí eles foram agradecer pela vitória e instituiu-se o dia de ações de graças. Então as nações se fundam na base da violência. Essas são as leis dos reinos humanos. E onde vocês podem ver, não tem o que ir, não precisa ir longe na história para entender isso. Basta você observar como que um país ou uma nação procura subjugar a outra, entrando nos territórios, matando criança, matando velho, matando jovem, destruindo terras, destruindo prédios, lançando bomba. A exemplo das 2 bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial. Então vocês imaginam só, até hoje diante dos nossos olhos nós vemos a violência para a conquista de território, porque no território tem petróleo, no território tem ouro. Então esses são os princípios dos reinos deste mundo, um mundo que jaz no maligno. E o pior é quando nós, em nome de Deus, fazemos política em defesa desse mundo que jaz no maligno. E nos esquecemos que nós somos cidadãos de um outro reino. Ser cristão é uma outra coisa totalmente diferente. Porque se você admite ser um cristão, cristão no sentido de discípulo do Cristo, você deve assentar a sua vida e edificá-la sobre o fundamento do reino de Deus, que em nada se assemelha ao fundamento em que se assentam as nações deste mundo. Então, seguindo na nossa leitura, nosso texto diz: todos os impérios humanos são fundados, sem nenhuma exceção, na base da força, da injustiça e do derramamento de sangue, quando o mais fraco é despedaçado pelo cetro da opressão do mais forte. Terras são invadidas, casas são saqueadas, mulheres são violentadas, crianças e jovens são mortos ao fio da espada, e velhos são forçados a trabalho escravo. E esse dia de angústia para os vencidos, em que o sol retém a sua luz e a lua é banhada de sangue, se torna para os conquistadores o dia de ações de graças. O reino de Deus, entretanto, se instaura nos corações pela força do cetro de sua graça. É o cetro da graça. Nós vimos aí na página de número 181. Volte só um pouquinho, por favor. Página 181. No segundo parágrafo: ó sublime verdade e tão doce graça, as nações serão apacentadas pelo cajado do bom pastor, que conduzirá as suas ovelhas extraviadas ao desfrute de pastos verdejantes. A palavra reger, lá no Apocalipse, quando fala que Jesus vai reger as nações com cetro de ferro, essa palavra reger, olha a nota de número 261 dessa mesma página. O verbo grego traduzido por reger em Apocalipse 2:27, Apocalipse 12:5 e Apocalipse 19:15 significa alimentar, cuidar de um rebanho, criar ovelhas, governar, fornecer pasto para comida, nutrir, suprir os requisitos para as necessidades da alma. Então, esse é o governo de Cristo, né? Volta para a página de número 183. O reino de Deus, entretanto, se instaura nos corações pela força do cetro de sua graça, de seu amor e de sua verdade. De maneira que em todo o território conquistado por Cristo, eu estou na página 184, tá?
de maneira que em todo o território conquistado por Cristo, a bandeira da paz é hasteada, e os povos conquistados desfrutam o sossego e o descanso provenientes do Evangelho. É muito diferente. Os pobres são evangelizados, os cativos são libertos, os doentes são restaurados e os oprimidos são postos em liberdade. Não foi isso que Jesus falou? Ele não veio para conquistar os homens, conquistar toda a humanidade para si, mas como ele o fez? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Não é para oprimir, é para evangelizar. Ele veio para pôr em liberdade os cativos, para restaurar os doentes, para pôr em liberdade os oprimidos. E essa experiência de genuína libertação se torna para os redimidos o dia do descanso de Deus. Ou seja, se por um lado os homens oprimem, destroem, matam para conquistar terras e chamam o dia da vitória de dia de ações de graças, quando Cristo então conquista para si os homens e os põe em liberdade, esses que experimentam essa libertação se tornam para Deus os redimidos, e para eles se torna para os redimidos o dia do descanso de Deus, pois os verdadeiros peregrinos encontram em Deus a sua pátria. Então as bases do reino de Deus são totalmente outras, nada se assemelha aos reinos deste mundo. Então falar do reino milenar, do reino de Cristo, é falar de um modo de governo e de reino jamais visto sobre a terra. É Deus mostrando o que de fato é a paz. Porque hoje os homens têm até um entendimento aí, ou uma frase meio filosófica, defendida por muita gente. É até difícil encontrar alguém que discorde dessa frase, que diz que a paz não é possível sem a guerra, ou a guerra é necessária para se promover a paz, não é? E a lógica é muito simples, e até parece que se você pensar, você vai encontrar alguma lógica, mas essa lógica é a ilusão do engano. Ou seja, você tem uma nação que ameaça todo mundo, então qual é a maneira da gente poder ter paz? Vamos destruí-los. E destruindo nós teremos o quê? Paz. Então está resolvido. O diabo, o demônio do mundo é aquele povo. Destruindo o povo, não haverá mais demônio no mundo. Mas nunca ninguém estará satisfeito. Sempre haverá algo a ser conquistado, algo a ser tomado. E sempre vão criar inúmeras mentiras para justificarem suas guerras. Nós vamos invadir tal lugar e vamos matar tantas pessoas e vamos, porque lá tem isso. Aí vai lá, destrói, depois não se comprova que tinha o que diziam que tinha. Vocês nunca viram isso acontecer? Vocês já viram acontecer alguma vez algo diferente? Alguém que ameaçou justificando algo e depois de matar tantos e invadir não tinha nada ou tinha alguma coisa? Olha para a história. O problema é que nós somos tão iludidos com a mentira e querendo justificar as nossas próprias violências, nós nos cegamos para a verdade que se expõe diante dos nossos olhos. E aí nós temos que criar as nossas histórias, para contar as histórias conforme nós gostaríamos que elas fossem e que de fato não são. Então, seguindo na página 184, os 1000 anos, portanto, será um período de paz sobre a terra, em que todos os homens conhecerão empiricamente, na experiência, o verdadeiro Deus, o seu reino
e a sua justiça. Os santos vencedores serão reis e sacerdotes para as nações, julgando os povos com retidão e ensinando-lhes o caminho da equidade. Nesse tempo, o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. As nações estarão diante do evangelho manifestado enquanto o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, a paz do reino de Deus, o governo de Deus, por meio de sua palavra. Completado um círculo inteiro, a história voltou ao seu início. E outra vez encontra-se a humanidade diante das duas árvores. Então essa é uma metáfora muito interessante, porque a ideia aqui é que a história da humanidade começa com o homem diante das duas árvores, lembram-se? E eles tinham que ali decidir por qual árvore viver, se faria do conhecimento o alimento da sua existência, ou se faria da vida, da árvore da vida, o seu sustento. Era uma escolha. Só que agora veio o engano e a ilusão da serpente, que leva o homem a essa história de pecado, de dor e de morte. Então a história começa nas duas árvores, e aí fazendo um círculo, não em linha reta, mas a história num modelo circular. História de sofrimento. O homem não conhece a paz, não conhece a justiça, não conhece a verdade, as nações. Quando chegar próximo a se reencontrar novamente, vem o milênio, e no milênio todo o engano da serpente, toda a ilusão, ela é dissipada no milênio. Eles vão poder agora saber pela prática tanto o mal sofrido, que foi na prática, quanto o bem vivido no milênio, também na prática. Agora não há mais palavra contra palavra, agora é a experiência nítida, tanto das bênçãos do reino de Deus, quanto das maldições do império das trevas. E agora então nesse retorno o homem volta, esse círculo se fecha, e o homem se põe novamente diante de uma escolha. É por isso que é dito que Satanás é preso no início do milênio, o homem experimenta o reino de Deus, e agora Satanás é solto, ou seja, novamente a consciência caída é liberta dos grilhões que a aprisionava, Deus libera novamente, e agora o homem, sob a influência da sua consciência, novamente, ele agora deve decidir. Deve decidir, porque essa é a decisão final. É o juízo final. É o momento em que ninguém poderá dizer: mas é porque a serpente disse, mas porque ninguém pregou para mim, porque não tem mais porquê. Agora, todas essas nações vivas nessa ocasião terão experimentado e saberão exatamente entre uma coisa e outra. Por isso aqui nós colocamos que como um círculo completo, ou um círculo que se completa, completado um círculo inteiro, a história voltou ao seu início, e outra vez encontra-se a humanidade diante das duas árvores, e de tal modo se assemelham os limiares da história, o início e o fim, que a mesma serpente do princípio, agora solta de sua prisão, põe-se novamente a enganar as nações no final do milênio. Como diz o texto, que a serpente, o dragão, foi preso para não mais enganar as nações, e depois de 1000 anos importa que ela seja solta e volte a enganar as nações. Ou seja, é um Deus muito bacana. Eu não sei, porque por mim essa serpente já tinha resolvido o problema dela muito rapidamente, não é?
Deus não, porque Deus não deixa nenhuma brecha para que ninguém o acuse, né, de ditador. Fala, não, está aí a serpente, está aí tudo, a escolha é sua. O homem deve escolher e deliberar a sua escolha, a quem ele vai servir. Deus não quer ninguém servindo-o por qualquer motivo que seja, que não seja a compreensão do amor de Deus, que não seja a compreensão da verdade de Deus, porque somente assim o homem poderá adorá-lo verdadeiramente. Porque infelizmente os homens adoram a Deus por diversos motivos, né, pessoal? Vamos pensar, não é? Você chama uma pessoa para ir à igreja, por exemplo, a pessoa vai, ou se oferece para ir à igreja, ou entra sozinha numa igreja. A pergunta que se faz é: o que motiva? Tudo bem, né? A gente fala, desde que venha, né? Que venha, uma hora dá certo, tal. Como Paulo dizia que havia alguns que pregavam o evangelho por discórdia. Via Paulo pregando, vou pregar também, só de raiva, né? Paulo fala que preguem, de modo que Cristo seja anunciado, está de bom tamanho. Mas Deus, ele olha da ótica da verdade. Ou seja, por que buscam a Deus as pessoas? Por que adoram a Deus? Visando o quê? Buscando o quê? Deus só aceita a adoração que brota de um coração que o reconhece como Deus. Deus é diferente de muita gente, né? Tem gente que às vezes consente em viver com uma pessoa, sabendo que a pessoa vive com ela por pena. Não tem disso no mundo? Tem gente que está com alguém e sabe, poxa, o fulano está comigo, mas ele está comigo por pena. Mas está bom, desde que fique comigo, que seja por pena. Deus não quer pena, Deus não quer nada, Deus não quer barganha, Deus não quer interesse. Ele quer ser adorado, reconhecido. Não é que ele quer ser adorado. Essa ideia é muito humana, né? Ele quer. Não é que a adoração verdadeira, ela só existe mesmo pela espontaneidade de um coração que ama verdadeiramente. Não é sem razão que o modo como Deus faz e tem feito para realizar a redenção do universo é revelando-se a este universo. Primeiro enviou os profetas, mas tratando-se de um modo mais pragmático, né? Ele envia os profetas, havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas, para corrigir exatamente esse tipo de relacionamento mercantil com Deus. Porque se vocês lerem a lei de Moisés, né, conforme era aplicada pelo povo, pelos sacerdotes e tudo, e você vê então a palavra que os reis traziam, era uma palavra de correção. O que os profetas diziam? O que Deus falava por meio dos profetas? Olha, essas luas novas que vocês realizam, esses sábados e esses sacrifícios, para mim são abomináveis. Ou seja, vocês estão tentando, pensando que eu sou um Deus grego cheio de caprichos, que bebe sangue, que aceita morte de animais. Não, eu quero um coração contrito. Eu quero que vocês pratiquem entre vocês a justiça. Então vieram os profetas, né, nesse ajuste tal, mas aí então Deus envia o seu próprio filho feito homem. Para quê? Para mostrar a face de Deus. E ele mostrou em todos os sentidos que eles imaginarem, tanto na sua vida humana cotidiana, como em relação à sua própria paixão, quando foi preso, o modo como ele se entrega, o modo como ele se porta, o modo como ele lida com a violência, o modo como ele lida com os homens violentos, sempre mostrando um Deus despretensioso, que não usa de maldade, que não usa de mentira,
que não usa de retaliação, mas um Deus sempre disposto a redimir o homem, um Deus que é perdão pela sua própria natureza. Então Deus, ele assume o caminho da revelação. Eu vou me mostrar à humanidade, para que a humanidade me conheça, e conhecendo possa então se voltar para mim e viver para mim. Então, Deus, ele tem uma atitude totalmente diferente, não é? Então, conforme diz aqui, os 1000 anos, portanto, não, é 1:8:5, né? Lá em cima, e de tal modo se assemelham os limites da história, o início e o fim, que a mesma serpente do princípio, agora solta de sua prisão, pôs novamente a enganar as nações no final dos 1000 anos. Foi daqui que eu trouxe a ideia de que Deus é maravilhoso, que Ele ainda permite que o engano ainda fale, para que os homens decidam efetivamente, porque Deus quer pessoas livres para servi-lo, não é? Ou seja, é uma história que, se foi escrita deliberadamente pelo homem e não inspirado por Deus, embora escrita por homens, porque dizem que a Bíblia é um livro que o homem inventou, né? Então esse homem só pode ser divino, porque não há homem que pense deste modo senão o Cristo de Deus que viveu sobre a terra, porque é um pensamento único. Quem é que vai estabelecer um projeto em que, depois de prender o mal, a serpente, e mostrar aos homens a verdade, solta novamente o mal, dando a possibilidade de o homem ainda assim se voltar? Já está tudo certo, já aprendeu, então resolve aqui mesmo. Não, o homem precisa se pôr agora conscientemente diante das duas árvores e ter a sua decisão livre de qualquer tipo de sedução. Exatamente, fazer a escolha de aborrecer o mal e acolher o bem, né? Então é uma coisa simplesmente maravilhosa. Queridos, vamos parar por aqui, página 185 por hoje, e na semana que vem nós seguimos exatamente daqui de onde nós paramos. Nosso tempo está esgotado por hoje, e eu espero que os irmãos reflitam sobre esses princípios abordados, porque são princípios tão extraordinários que fogem da nossa realidade enquanto homens, enquanto povo, enquanto nação, que vale a pena nós ponderarmos e pelo menos nós desejarmos que o Senhor altere a nossa consciência para que nós possamos trilhar esse mesmo caminho. Tá bom, meus queridos?